Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de clínica médica. Eu sou o Rafael Coelho. Eu sou Letícia Angoleri. E eu sou o Frederico Amorim. Depois de um papo longo aqui sobre política, Índia, o que mais que a gente falou? Pré-diabetes, metformina. Finalmente estamos entrando aqui no episódio. Se você tá curioso de saber como que essas coisas se correlacionam, vai ficar curioso, né? Sim. Até porque a gente não vai lembrar. Mensagem. A gente não vai lembrar, é verdade. Não que a gente esteja... É bom. A gente não vai lembrar mesmo. E hoje, Fredão, a gente tá com um episódio muito pedido pelos residentes, né? Pelos médicos desse país. Cara, acho que essa é uma dúvida diária de hospital. Não só dos residentes até, acho que interno vai entrar em contato com isso. O médico formado vai ter muita dúvida disso, que é o controle de glicemia no paciente internado. Acho que a ideia do episódio é a gente instrumentalizar, né? Oferecer aí o caminho das pedras, sem grandes divagações a princípio. Até porque teve algumas diretrizes que foram lançadas esse ano, né? A diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, a diretriz de Sociedade de Medicina Intensiva, né? Society of Critical Care Medicine. E que quem já assinou o guia já sabe, né? Exato, Rafa. Então a gente tem aqui a edição número 93, que saiu em agosto de 2024, em que o Thiago Arnaud revisa o controle de glicemia no paciente internado. E a gente tem a revisão número 2, lá atrás do guia TDC, né? Que foi escrita pelo João, lá em 2022, que revisa uma diretriz lançada pela Sociedade de Endocrinologia Americana, né? Isso, aí tem 10 passos, 10 orientações, né, para o controle da glicemia do paciente internado e algumas filigramas aí que a gente não vai trazer hoje, mas que tá interessante naquele episódio. Top. Mas voltando pro nosso episódio aqui... Vamos fazer um roteirinho? Bora. E aí, Rafa, a gente escolheu 3 cenários para comentar aqui, né? Isso aí, Fredão. O primeiro cenário é de um paciente internado com hiperglicemia. Tá, então aqui a gente vai falar o básico de quando medir, por que medir, como corrigir. Aqui a gente vai falar o grosso de como é que faz a avaliação do paciente internado, lembrando que esse é o paciente não crítico. O segundo cenário é de um paciente internado com hiperglicemia, mas ele está em dieta enteral. Só os detalhezinhos aqui de quando mede a glicemia ou quando corrige, quando é intermitente, quando é contínua. A gente vai comentar um pouco disso. E o último cenário é o paciente grave, intensivo, UTI. Perfeito. Então aqui mais para falar sobre como faz a correção na UTI, como isso é diferente do paciente de enfermaria e falar um pouco sobre bomba de insulina e protocolo. Bora lá. Então, peraí, antes da gente entrar nos casos, a gente tem que entender o que é o paciente estar hiperglicêmico ou não e em quem que a gente vai dosar. Acho que aqui tem uma divisão clara, Rafa. O paciente sabidamente diabético, previamente diagnosticado com diabetes, a gente vai fazer a dosagem da glicemia dele internado. Tá. Já o paciente que não tem o diagnóstico de diabetes, aí ele vai entrar num fluxo de medir pelo menos uma vez a glicemia dele quando ele interna, né, Letícia? Isso, essa glicemia na admissão e na primeira manhã aí da admissão em jejum, né? Essa que vai contar. E quanto que é para eu dizer que tá alta a glicemia dele, que ele tá com hiperglicemia? Então, para o paciente internado, a gente considera hiperglicemia um valor acima de 180 mg por decilitro. Esse vai ser o nosso corte para continuar monitorando o paciente. Então, todo paciente que interna eu doso, mas se ele tiver uma glicemia menor do que 180, nessas condições que você comentou, eu não preciso continuar monitorando ele a princípio. É isso, Letícia? Isso. Tem aí umas exceçõezinhas que a gente vai comentar depois, né? Que é o paciente que está em uso de glicocorticoide ou que entrou glicocorticoide. Paciente que está com dieta enteral ou parenteral. Esses vão ser as exceções. Perfeito. Tirando isso, o nosso paciente que internou e está com dieta via oral e a glicemia é menor do que 180, não tem história de diabetes, acabou por aí. Entendi, Letícia. Então, o paciente não diabético, não está usando corticoide, nem dieta enteral, nem parenteral. Ele chegou, primeira glicemia em jejum do dia seguinte, abaixo de 180, não repito mais. Perfeito. Isso é bom porque tem muito local que deixa medindo do paciente durante a internação toda e o paciente fica recebendo picada para ver glicemia de jejum. É muito ruim pro paciente e fica... Ainda tem o gasto, né? E tem o gasto, perfeito. E o contrário também pode acontecer, né? A gente tem algumas glicemias elevadas e acaba não fazendo um monitoramento adequado. Então, cuidado pros dois lados. Perfeito. Mas então, se esse paciente dosa e tá acima de 180, o que eu faço, Letícia? Beleza, Rafa. Então aqui a gente vai entrar num cenário de um paciente que tá hiperglicêmico na internação. E isso vai desencadear algumas ações, né? Então, além de que nesse momento a gente vai estabelecer um protocolo de avaliação de glicemia, a gente também vai solicitar a hemoglobina glicada. Se esse paciente tem um diabetes conhecido prévio
e não tem uma glicada dos últimos 3 meses, a gente também solicita a glicada para ele. Tá. Lembrando, então, glicada para paciente internado mesmo, né? Legal essa ressalva. Gera um desconforto, né? Inicialmente sim, né? Mas faz sentido. E aí a gente vai ter que usar o bom senso de entender quem é esse paciente, né? Esse paciente está numa internação prolongada e agora brotou uma glicada, ou esse paciente é uma readmissão recente depois de uma internação prolongada, que ele sangrou, transfundiu, usou corticóide. Então, você quer saber o que representa aquela glicada ali que você tá vendo, exato, acho que é usar o bom senso, né? Um paciente que não tem uma internação recente, que estava na sua casa e agora tá no início dessa internação. E aí a gente vai poder confiar melhor nessa hemoglobina glicada. Beleza. E aí, abrindo um pouquinho mais essa questão de como a gente vai monitorar a glicemia do paciente internado, isso vai depender de se ele tá se alimentando ou se ele tá em jejum, né? Tá. E é muito importante a gente adequar isso conforme o status desse paciente. Se ele tá se alimentando via oral, essas glicemias, elas têm que ser feitas antes das refeições, pra gente padronizar o nosso esquema de tratamento. Os estudos foram baseados em medidas pré-refeições. Nesse cenário, então, não faz sentido ficar fazendo a cada tantas horas, né? 8 em 8, 6 em 6, 4 em 4. Não vai ser um valor que vai te ajudar, né? Porque daqui a pouco 6 em 6 casou com 1 hora depois do almoço do paciente. Que valor vai ter isso, né? Já vi lugar que o sistema não permite você não deixar em 6 e 6, você tem que escrever nas observações antes de café, almoço, jantar. Dava sempre errado. Todo lugar. Destreza. Dava sempre errado. Exato, não vai conseguir confiar em nenhum valor, né? É bizarro. Então, o que a gente tá falando aqui é que aquelas medidas aleatórias, que então entra aqui, né, independente da alimentação, não fazem sentido para esse controle, não, né? Do mesmo jeito que não faz sentido o mapa glicêmico que o paciente traz. Em casa que as medidas... é a mesma coisa do internado. Exatamente. Justo. E aí a gente vai usar o de 6 em 6, né, no paciente que tá em jejum, que aí realmente, a princípio, não tem pré-prandial, um pré-refeição, e aí a gente vai fazer um esquema de 6 em 6 horas. Beleza. Então a gente comentou o paciente internado, cortes de glicemia, o que a gente vai pedir de exame, como vai monitorar a glicemia dele, caso a gente opte por monitorar que ele passou de 180. E a correção? Como é que a gente faz a correção aqui? A gente tem alguns esquemas, né? Perfeito. De correção. Acho que os 3 principais que a gente tem é a tabela de correção de insulina, o Basal Plus, que pode ser novidade para muita gente, e o Basal Bolus. Perfeito. Esquema da correção tem um nome chique aí, né? Sliding Scale? Isso aí. Ou esquema móvel, tem uma discussão desse termo, né? Ou escalonamento. Pra mim, sliding, deslizante, alguma coisa assim. No final... Que é esse esquema aí? Então, Sob demanda. Sob demanda. No final é o esquema em que, baseado na glicemia do paciente, você faz uma dose específica de insulina. Menos de 180, de 180 a 220 faz tanto, 220 a 240 faz tanto, né? Perfeito. Exato. E ele é baseado, e aí como a Letícia acabou de salientar, em glicemias associadas à alimentação. Então aqui a gente está falando de... Antes de comer. Perfeito. Tá, então deu para entender o que é o esquema de correção. Isso. O segundo que você falou, Basal Plus. Rafa, aqui a gente tem uma dificuldade de definição, tá? Como assim? Porque tem local que define de um jeito, local define de outro. Simplifica pra mim, Frederico. As 2 definições são, ou é uma insulina basal... Que aí você tá falando de NPH, Lantus, que é a glargina. As de longa duração, perfeito. Associada a uma correção nas refeições. Que aí é regular... E as outras são ultra rápidas. Exato, mas essa correção é feita baseada na glicemia do paciente. Alguns locais referenciam isso como Basal Plus. Outros locais, que é a definição da Sociedade Brasileira de Diabetes, que eu tenho um basal e em uma ou mais refeições eu tenho um bolus, mas eu não chego a completar todas as refeições com bolus. Porque se completar todas as refeições com bolus, vira... Basal bolus. Que é o nosso terceiro esquema. Perfeito. Então, é um espectro aqui. De um lado a gente tem só correção, no outro lado a gente tem o completo que é basal bolus. Tá. O que tá na meiuca... É o plus. Vamos deixar o plus. Então agora que a gente tem a lista dos esquemas, né? A gente tem uma meta de glicemia para esses pacientes, que é de 100 a 180 mg por decilitro. Então não queremos que fique mais baixo do que isso, porque isso pode estar associado a hipoglicemias, o que seria mais danoso. E aí cada cenário vai ter um desses esquemas recomendados, né, Letícia? Exato. Quando eu vou pensar em tratar a hiperglicemia do meu paciente, tem algumas perguntas que eu tenho que fazer Tá. para saber onde é que eu vou começar, né? Qual vai ser o esquema que eu vou adotar.
Então, vamos pensar em 4 perguntas orientadoras aí do início do esquema de tratamento. Que depois ele vai ir se reajustando, enfim, pode mudar ao longo da internação do paciente. Beleza, então é a primeira vez aqui, né? Isso, exatamente. Então a primeira pergunta qual é? Esse paciente está apresentando hiperglicemia persistente, que é definida como mais do que uma medida acima de 180 nas últimas 24 horas. Tá bom. É a segunda? A segunda é, ele tá fazendo hiperglicemia grave, que é alguma, qualquer, acima de 250 no dia? Terceira? Ele já usava insulina em casa? No caso do meu paciente ser um diabético prévio? E a quarta? Ele tá usando o glicocorticoide? E aí, pensando nessas perguntas, a gente vai ajustar o nosso tratamento, né? E aí vão ter perfis de pacientes diferentes que a gente vai adequar qual é o melhor tratamento para ele, qual é o melhor esquema para ele. Tá, Letícia, então com resposta dessas perguntas, a gente pode montar o esquema dos pacientes, né? Isso. Então, qual paciente que vai precisar só de escala de correção? Esse paciente que precisa só da sliding scale, ele é relativamente restrito, né? É um paciente que ou não era diabético, ou em casa não usava insulina. Ele não pode ter nenhuma glicemia no dia acima de 250. E ele pode ter feito, no máximo, nas últimas 24 horas, uma glicemia acima de 180 e menor do que 250, né? Esse é o cara que tá adequado o esquema só de correção pra ele. Perfeito. Quem é o cara que eu vou considerar fazer insulina basal com correção? Esse cara é o que apresenta, então, hiperglicemias moderadas, mais do que uma nas últimas 24 horas. Tá bom. E aí o moderado é o quê? Nessa faixa dos 180 a 250 miligramas por decilitro. Ou um paciente que usava insulina em casa, mas essa dose de insulina total dele não ultrapassava 0,6 unidade quilo dia. Perfeito. Então esse é o que vai receber basal com correção, que alguns locais referem como basal plus. Isso. Por último, quem vai receber basal bolos? Bom, paciente que vai ser candidato a basal bolos, então, é aquele que tem hiperglicemia severa, então qualquer uma medida acima de 250 no dia. Tá. Ou o paciente que já usava insulina em casa e que a dose total diária de insulina dele era maior do que 0,6 unidade quilo dia. Beleza. E, obviamente, os pacientes DM1, LADA ou que têm doença pancreática, pancreatectomia, enfim, DM relacionado à doença do pâncreas. Ah, perfeito. Porque aí não vai ter insulina para pós-refeição, né? Isso. Da mesma forma que não tem em casa, né? Exato, pacientes sabidamente insulinopênicos, né? Então parece que é um paciente que vai desde aquele que é mais fácil de corrigir, né? Com uma hiperglicemia menor que 180, que não usa insulina, que não era diabético, que é a esquema de correção, até aquele paciente que ou usa doses altas de insulina em casa, ou então tá fazendo hiperglicemias, assim, mais altas, acima de 250, que aí vai no basal bolos, né? Exato. No meio do caminho, o basal mais correção. Exatamente. Aqui é importante essas considerações, Letícia, porque tem muito local que fica só na escala de correção, mesmo com pacientes com glicemia mais alta, né? É. Então aqui já deixa o gatilho para, em vários casos, começar já basal com correção ou até basal bolos, né? Acho que a gente fala aqui de inércia terapêutica, né? Perfeito. Não ajustar o tratamento do paciente, ele segue fazendo hiperglicemias e você segue fazendo só sliding scale. E, inclusive, uma das orientações da ADA, na diretriz desse ano, é de que sejam usados modelos automatizados de sugestão de ajuste de terapia com insulina para o paciente, né? Para que você não precise ter a iniciativa a refletir, né? Que isso não seja tão dependente do médico que está assistindo e seja alguma coisa mais automatizada. A gente tem, por exemplo, o InsulinApp, que tem uma versão para desktop e é gratuito para o paciente internado e a gente consegue lá imputar os dados do paciente, ver qual vai ser a dose recomendada de insulina e ir ajustando, imputando os novos dados de glicemia capilar do paciente diariamente e pensando nos ajustes. Então vira uma coisa um pouco mais automatizada que vai melhorar o nosso controle. Top, hein? É Insulina PP, né? Insulin App, né? É isso aí, insulina Ele PP. pega o A da insulina e põe no app. Nossa. É Insulin Marqueteiro, hein? Marqueteiro. Boa, gostei. E também eu acho que vale a gente fazer aqui um comentário que os hospitais têm que estar preparados para esse tipo de paciente, porque todo hospital vai ter o paciente que vai precisar de correção e precisa ser protocolizado isso, às vezes até usando o prontuário eletrônico. Se não tiver, a gente usa recursos para tentar resolver essa situação que deveria ser resolvida pelo gestor lá do hospital, né? Total. E aí, Letícia, além da gente comentar em qual situação a gente usa cada esquema, a gente precisa falar da dose, né? Isso. Então, se eu preciso iniciar para um paciente um esquema basal bolos, então aquele paciente já diabético ou com glicemias mais altas, como é que eu faço o cálculo?
Beleza, então o paciente que vai começar com o esquema basal bolos, a gente vai fazer um cálculo da dose total diária de insulina. Tá. 0,2 a 0,6 unidade quilo dia. Perfeito, essa é a dose que ele vai precisar no dia todo. Exato. E aí a gente vai dividir 50% dessa dose basal, 50% bolos. Tá. Então, por exemplo, um paciente de 80 quilos, vamos usar 0,3 para ele. 0,3 vezes 80, 24 unidades. Metade, divididos por 2, 12 unidades de basal. Aí, se for NPH, dá para dividir em 2 tomadas, né? Legal. 2 ou 3, né? 2 ou 3, que aí 6 unidades aqui, 6 unidades ali, Uhum. pelo menos. Se for uma glargina, uma de longa duração, dá para fazer uma vez ao dia essas 12 unidades. Perfeito. E aí, o bolos seria 3 refeições ali, né? Café, almoço e jantar. Isso aí. Então, 12 unidades divididos por 3 refeições, 4 unidades antes de café, almoço e jantar. Então, esse paciente vai ficar com 6 de NPH de manhã, 6 à noite, e nas refeições antes, 4 unidades regular. Isso aí. E se eu quiser calcular o basal com correção, muda alguma coisa? O cálculo é o mesmo, mas a gente vai estar usando só aquele 50% da dose do basal, né? Então, o que fica o fixo é o basal. Então eu faço o mesmo cálculo, só que eu não faço bolos. É isso, né? Exatamente. Então esse paciente de 80 quilos, ele vai receber 2 doses de 6 unidades de NPH, mas não vai receber as doses de regular pré-prandial. É isso, né? Exatamente. E acho que para fechar esse cenário aqui, a gente pode comentar um pouquinho das medicações antidiabéticas, né? Isso. Acho que a gente tem 2 questões. A primeira é, o paciente que interna diabético, quais medicações eu suspendo quando ele interna? Uhum. E a segunda é, posso usar uma medicação antidiabética para controlar a glicemia do paciente dentro do hospital? Perfeito. Então, começando por quais medicações que eu suspendo? De regra, Fred, que a gente vai suspender sem nenhuma dúvida. Sulfonilureia, Beleza. Então, aqui a gente tá falando de gluenclamida, gliclazida. Exatamente. E análogos de GLP-1 também, porque pelo retardo de esvaziamento gástrico, se o paciente for submetido a qualquer procedimento que envolve sedação, intubação, enfim, nas intempéries da internação, pode atrapalhar. Então, é orientado que essas 2 medicações sempre vão ser suspendidas no paciente que interna. Beleza. Entrando na metformina aqui, Letícia, tem o risco de acidose lática, né? Uhum. Então, a gente tem que ponderar o nosso paciente. Se for um paciente que está super compensado, ele internou às vezes por um quadro não infeccioso, está super bem do controle da glicemia, a gente pode considerar manter. Isso. Mas dependendo do caso, a gente vai suspender. Inclusive, alguns locais recomendam suspender sempre, mas existe essa discussão, né? Exato. Dá pra considerar no paciente que tá bonzinho, né? Que não tá crítico, que tem uma boa taxa de filtração. Aí nesse paciente a gente pode manter a metformina. E acho que esse meio do caminho também serve, Fred, pros inibidores de SGLT2. Tá. Paciente que não tá desidratado, que não tem uma disfunção renal aguda e que não tá chocado, não tá crítico. E principalmente se ele tem insuficiência cardíaca e tem essa indicação para usar o inibidor de SGLT2. Então você não quer tirar uma medicação que claramente é benéfica para o paciente, Exatamente. Né? Aí a gente vai tentar ponderar manter o inibidor de SGLT2, especialmente nesses pacientes IC. Então aqui só cuidado em desidratação, como você comentou, e lembrar que inibidor de SGLT2 está associado a cetoacidose euglicêmica. Isso, aí é cuidado, avaliar sintomas, né? Perfeito, mas lembrar que não usar só a glicemia para disparar essa suspeita. Perfeito. E já medir cetonemia ou cetonúria ou fazer outro tipo de avaliação, mesmo em pacientes que talvez sejam normoglicêmicos ou com glicemia que você não esperaria que fizesse cetoacidose. Exato. Aí vale muito mais a avaliação clínica, né? Sinais, sintomas do paciente do que o que está sendo medido na glicemia capilar. Boa. Fred, tem um negócio que é relativamente recente, né? Que é usar inibidor de DPP-4 no paciente internado, né? Que são as gliptinas. Isso, é a classe que faltou, né, a gente falar. Tem estudo comparando usar um inibidor de DPP-4 mais escala de correção versus basal bolos. E o que foi visto é que em pacientes que têm uma glicemia mais baixa, que é abaixo de 200 mg por decilitro, parece ser similar. E talvez até diminua o risco de hipoglicemia. Isso não é confirmado, a gente tem ainda alguns estudos, mas parece diminuir a hipoglicemia. Então é uma opção para esse paciente que tem uma glicemia menor do que 200. Já o paciente que tem glicemia maior que 200, aí o controle é mais difícil, só com DPP-4, e aí você considera mais fazer basal bolos. E essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes. Então dá pra gente usar esses medicamentos via orais, né? Principalmente as gliptinas, e até foi abordado nesse estudo que você falou, né, Fred? Pra, entre aspas, poupar de se usar a basal. Talvez diminuir a quantidade de insulina que vai ser usada no paciente na internação, né? Perfeito.
Lá no começo, Letícia, você tinha comentado de 2 exceções na hora que eu vou dosar a glicemia capilar do paciente. Isso. Você tinha falado do uso de corticoide e da terapia nutricional, seja enteral ou parenteral. Uhum. Acho que a gente pode começar fazendo as ressalvas sobre o uso do corticoide, né? Acho que é um paciente um pouquinho especial em termos do monitoramento, né? Tá. E da terapia que ele vai receber. Então, aquele paciente que tem uma glicemia menor do que 180, mas tá usando o glicocorticoide, Tá. a gente vai seguir monitorando ele. Perfeito. E aí a gente vai fazer as medidas do paciente antes do café da manhã, o jejum, e antes do jantar. Então, não é aquele antes de todas as refeições, que nem o paciente acima de 180, Perfeito. nem 6 em 6 horas, mas é pra gente ter uma ideia se o paciente está fazendo hiperglicemia vespertina, né? Que existem as duas no paciente com glicocorticoide, a sustentada e a vespertina. E essas duas medidas vão conseguir cobrir bem esses diagnósticos. Legal. E aí, se ele fizer hiperglicemia, aí eu vou tentar fazer correção. Perfeito. E aí, o paciente que tá usando glicocorticoide e tá fazendo esses monitoramentos, ele pode cair nesses esquemas que a gente já comentou, né? De fazer só basal, ou basal com correção, ou só sliding scale, dependendo de como tá o meu monitoramento. Ou se ele tem uma hiperglicemia vespertina isolada, eu posso fazer uma dose de NPH apenas pela manhã, de 0,1 a 0,4 unidade quilo. Perfeito. É um pouquinho diferente, então, esse cenário, né? Exato, um pouquinho diferente dos outros dois esquemas. Fechou. E o meu paciente com uso de glicocorticoide, ele pode acabar caindo nas outras categorias que a gente já citou, né? Então, por exemplo, o paciente está usando glicocorticoide, fez uma hiperglicemia grave, 260, vai cair no esquema basal bolus, né? Legal. Legal, então a gente tá indo pro paciente agora que tá numa dieta enteral. Tá com uma sonda nasointeral, uma gastrostomia, mas tem formas diferentes de fazer isso, né, Fred? A gente pode colocar a dieta ali de maneira intermitente para correr em um determinado período, ou dá para colocar em bomba de infusão, que aí gasta um pouco mais de recurso também, né? Não tem em todo local. E aí fica recebendo a dieta 24 horas ali, contínuo. Muda o quê? Começando pela intermitente, Fred. Aqui, Rafa, na intermitente, cada infusão de dieta vai funcionar como uma refeição. Tá. Então, similar ao que eu já fazia com monitoramento de glicemia nas refeições, eu vou fazer associado à infusão da dieta. Beleza. Então, é só pegar um e passar para o outro, vai ficar bem parecido. Já da infusão contínua, aí é diferente porque eu não tenho um momento específico para fazer. Tá recebendo o tempo inteiro a dieta, né? Isso, então eu posso fazer de horário, já que eu não tenho um momento específico para fazer, por exemplo, de 6 em 6 horas. E aí, se esse paciente está com uma glicemia de 6 em 6 horas, faz correção com rápida? Faz, Rafa. Então eu vou seguir o mesmo processo. Eu faço correção com rápida e faço bolos a cada 6 horas também. Então o meu cálculo vai levar esses intervalos de 6 em 6 horas como se fosse os horários de alimentação. Vai entrar correção, vai entrar bolos. Fechou. Fred, e nesse paciente que está recebendo dieta integral e que a gente está fazendo monitoramento, enfim, correção da hiperglicemia, o que vai acontecer se a gente pausar a dieta? Acho que isso acontece muito, né? No paciente com terapia integral, às vezes até vai transicionar, ou vai ficar um período em jejum. O grande problema aqui é que ele pode estar com uma insulina de longa duração e isso pode predispor à hipoglicemia. Então, o paciente fez jejum, aí você tem que instituir glicose via endovenosa. Perfeito. A ideia disso é evitar o risco de hipoglicemia. Então, lembrar, paciente em dieta integral que começa jejum, se ele estava com esquema de insulina, você tem que começar a glicose para não ter hipoglicemia. Beleza, então, Fred. Nesse paciente que a gente pausou a dieta, além de medidas de infusão de glicose, como você já comentou agora, a gente vai suspender o bolos, né? Perfeito. Como qualquer paciente que está em jejum. Então, Perfeito? isso vale tanto para o jejum de uma nutrição, tanto parenteral, enteral, quanto vale para o jejum normal, de dieta oral, né? Isso. Qualquer paciente que entrou em jejum. Eu vou tirar o bolos. Perfeito. Indo pro terceiro cenário aqui, Rafa. Chegamos nele. Paciente em UTI. Aqui é diferente. A gente até agora falou do paciente não crítico. Agora você vai falar pra gente do paciente crítico. Fred, a gente tá num ambiente aqui que os pacientes estão graves. Perfeito. A gente tá falando do paciente intensivo. Acho que um primeiro ponto para pensar é que estar no ambiente UTI, ele pode estar mais parecido desse paciente que vocês acabaram de comentar, indo de alta, funciona mais como o que vocês comentaram, ou ele pode estar no outro extremo, que ele tá grave, tá chocado, tá falecendo. Tá. Então,
esses pacientes funcionam de maneiras diferentes nesse monitoramento. Então, estar na UTI não necessariamente quer dizer que você é um paciente grave ou crítico, você pode estar no finalzinho, né? Existem perfis diferentes de UTI, mas de uma maneira geral, sim. Perfeito. E, de uma maneira geral, a UTI é mais difícil você controlar a glicemia, porque o paciente vai ter muitos insultos ali. Pode estar usando droga vasoativa, corticoide, pode estar chocado, estar com uma infecção grave, uma sepsis, isso tudo mexe na glicemia. E por que é importante controlar a glicemia na UTI? Porque hiperglicemia é associado a desfechos ruins. Tá bom. Mas hipoglicemia também. Os dois são associados a aumento de mortalidade, por exemplo, e tempo de internação. Não dá exatamente para dizer se é uma causalidade, né? Ou se é porque o paciente é um marcador de gravidade. Perfeito. E aí, a partir disso, alguns estudos tentaram entender a partir de qual valor que valeria a pena monitorar, corrigir e qual alvo que seria interessante. Então, o paciente está na UTI, todos vão receber uma primeira medida de glicemia. Tá bom. Todos vão ser monitorados. Se tiver acima de 180, esse paciente chama atenção, tá um pouco elevado, tá com hiperglicemia, e aí uma segunda medida confirma essa hiperglicemia. Tá bom. Normalmente, acima de 180, ativa os protocolos da UTI. Existe alguma variação, mas esse é um valor que a partir dali já se pensa em corrigir. Tá Perfeito. bom. E aí, corrigir para quanto? Aí, muitos estudos, atualmente, a recomendação agora da Sociedade de Medicina Intensiva de 2024, que a gente conversou no guia, coloca que o alvo é de 140 a 200. Beleza. Rafa, isso me traz duas dúvidas. A primeira é, se eu tiver com um valor de 180, eu já estou na meta de correção, mas eu entro na necessidade de correção. Então, para onde eu vou? E o segundo é, se eu tiver 160, 150, não precisa corrigir? Cara, eu vou responder as suas duas perguntas, acho que explicando de onde que veio esses valores, né? Tá bom. Então, sua primeira dúvida é 140 a 200, né? Por que não de 140 a 180, como faria sentido, né? Ainda existem algumas referências, Sociedade Americana de Diabetes, outros especialistas, que ainda deixam a meta de 140 a 180. Então, essa meta de 140 a 200 é uma novidade aí da medicina intensiva desse ano. Tá bom. E por que se chegou nesse valor? Lá em 2001, teve um estudo que comparou meta intensiva, ali de 80 a 110, com uma meta menos intensiva. É um estudo famoso de uma autora que chama Vanderberg, que se comenta até hoje, porque o tratamento intensivo tinha diminuído mortalidade. Só que isso não se repetiu em vários estudos que foram feitos depois. Vale comentar o nome de um, que é o Nice Sugar, que tinha tanto paciente clínico quanto cirúrgico, mais de 6 mil pacientes. E a mortalidade foi até um pouco maior no grupo de monitoramento intensivo. Ou seja, se eu estou fazendo mais insulina, controlando mais a glicemia, os pacientes podem até morrer mais. Aí a dúvida é por quê, né? Por causa de hipoglicemia. O tratamento... Então hipoglicemia seria mais grave aqui, né? Exatamente, é isso que se discute aqui. A Sociedade de Medicina Intensiva fala o seguinte, cara, o grande problema aqui é o paciente fazer hipoglicemia. Tá bom. É isso que preocupa. Mas, inclusive, se você tiver numa UTI, tem um protocolo e você me garante que os índices de hipoglicemia são muito baixos, você pode usar metas diferentes. Tá Eles bom. falam até isso. Mas você tem que ter um protocolo que faça pouca hipoglicemia. E de uma maneira geral, o alvo vai ser ali entre 140 a 200. Então por isso que existe essa diferença do 180 ao 200, que é essa novidade. Mas é ali muito perto um do outro, né? Na prática não faz tanta diferença. Verdade. Beleza, Rafa. Então a gente definiu que esse paciente entra agora no nosso protocolo de insulina. Como que eu vou iniciar essa insulina? Beleza, Leti. Então, a gente viu que o paciente está com a glicemia mais elevada e esse paciente vai entrar no protocolo de insulina do hospital. Tá? Existe uma recomendação de, pelo menos, a cada 2 horas medir a glicemia desse paciente. Sociedade intensiva fala a cada 1 hora. O que tá em protocolo. Exatamente. Tá. Os protocolos variam. E esse paciente, eles podem usar insulina venosa ou subcutânea. Tá. Tá. A insulina venosa é a famosa bomba de insulina. Beleza. Existem vantagens e desvantagens de cada uma e não existe um estudo comparando uma versus a outra falando, olha, na UTI, paciente grave tem que fazer isso ou aquilo. Mas
vamos falar então as vantagens a partir das opiniões dos especialistas. Tá bom. A vantagem da venosa é que talvez exista um melhor controle. Sim. Tem alguns ensaios clínicos pequenos que mostraram isso, mas sem efeito em mortalidade e desfecho duro. Tá. Desvantagem é que você vai ter que monitorar de uma maneira mais frequente, porque tá entrando insulina o tempo inteiro. Sim. Tá. Vai ter maior sobrecarga da enfermagem, pode ter mais episódios de hipoglicemia. Da subcutânea, a grande desvantagem é a absorção inconsistente. Uhum. Então, o paciente usando vasopressor, mal perfundido, com anasarca, Justo. é subcutâneo. Uhum. E também tem uma coisa que eu achei interessante, que cada vez mais as diretrizes colocam pacientes e familiares dentro para dar opinião, né? E a opinião dos pacientes e familiares foi, poxa, horários noturnos que acordam o paciente é algo ruim. Tá. E aí isso foi Justíssimo. chamada a atenção pelos próprios pacientes, né, na diretriz de medicina intensiva. Perfeito. E esses especialistas, essa diretriz de 2024, preferem que faça endovenoso, prefere bomba de insulina. Tá. Mas é uma sugestão, tá? Além disso tudo que eu falei, o protocolo com bomba de insulina ele é um pouco mais fácil de implementar, é menos invasivo e mais confortável para o paciente. Tá? Certo. Tá, Rafa, mas tô lá na hora, vou pôr uma bomba de infusão, você falou que tem protocolo. Como é que são esses protocolos? Fred, por que nenhuma diretriz coloca um protocolo ali? Faça desse jeito, tá acima de tanto, faz isso, ajusta a bomba desse jeito e tal. É um segredo. Quase um segredo, né? Porque cada UTI é de um jeito. Tem UTI que é mais cirúrgica, tem UTI que é mais clínica, tem UTI que tem um perfil de pacientes muito mais grave do que outras, tem UTI que tem um técnico de enfermagem para 10 pacientes, outro UTI Que não deveria ter. que não deveria, outro que é um técnico por paciente. Então, isso influencia muito como deve ser feito o monitoramento. Até esses trabalhos que monitoraram de maneira intensiva a glicemia dos pacientes, né, e que não tem tanta hipoglicemia, é porque são hospitais com uma baita estrutura, né, com monitoramento muito bem feito, muito bem protocolizado. O que se fala dos protocolos é que, a primeira coisa, o médico tem que estar treinado e entender o que fazer com cada glicemia que estiver ali aparecendo. Isso é top, né? A segunda coisa é, todo paciente vai ser tratado igual, de acordo com o protocolo. Tá. Isso é importante porque, assim, o protocolo tem que ser simples, ele tem que valer para todo mundo que tá ali na UTI. Ah, entendi Entendeu? agora. O terceiro ponto é que os protocolos, ele tem que ter mais de uma informação que você coloca para avaliar. Seja ela glicemia, seja ela a taxa de mudança da glicemia, se está subindo muito ou descendo, se está tendo hipoglicemia ou o status nutricional. Então, o protocolo ele tem que ter, no mínimo, esse paciente ele está em dieta enteral e a glicemia dele deu tanto. Isso são 2 informações. Perfeito. Então, no mínimo, tem que ter essas 2 informações. E tem que ter 2 informações que saem do protocolo. Então, você tem que olhar 2 no protocolo e saem 2 informações. Por exemplo, o tanto que eu vou ter que modificar a bomba de insulina e qual é o horário da próxima medida. Tá? Então, tem a informação que entra no protocolo e a informação que sai do protocolo. Beleza. E tem uma coisa interessante que é, o protocolo tem que permitir que o médico discorde ou concorde com ele. Então tem que ter esse detalhe também. A gente tem vários protocolos abertos. Se colocar no Google, encontra o protocolo da USP, protocolo do Einstein. A gente colocou lá no Guia TDC as Algumas opções, né? Algumas opções. Mas tá? o ideal é que cada hospital tenha o seu protocolo, né, Rafa? Aqui acho que são opções para aqueles locais onde não tem um protocolo, a gente sabe que isso existe. Então, se você tá num local que não tem um protocolo próprio, e sempre vale a pena ir buscar se tem, às vezes você não sabe que tem, mas tem. Se não tiver, aí uma opção é você procurar um protocolo de outro serviço e aplicar aquele protocolo. O ideal por conta de toda essa heterogeneidade das UTIs, porque cada UTI é de um jeito. Perfeito. Né? E você precisa monitorar se o seu protocolo está funcionando, se está tendo muita hipoglicemia ou não. E para isso você vai ter que entender se aquele protocolo que você criou está se aplicando bem para aquele perfil de paciente que você tem. É toda uma estrutura gerencial por trás também. Exato. Não só perfil de paciente, mas aquilo que eu falei de número de enfermeiros, médicos e por aí vai. Perfeito. Então não vamos dar um específico aqui, mas vale a pena ir atrás. Se no seu local não tem, tem vários publicados na internet. Avaliar aí qual protocolo a gente vai escolher, talvez baseado nesse esqueleto que a diretriz sugere, né? Fechou? Fechou. Fechado! Vamos pro salve, pessoal? Bora!
E aí, Rafa, qual é o seu de hoje? Meu salve vai para Faculdade Pernambucana de Saúde, a Laura Costa, a Juliana Carolina e para Eduarda Trajano, né? Elas iam vir visitar a gente aqui, mas estavam num congresso, não conseguiram, então fica o nosso salve aqui para elas. Quando estiverem por aqui em São Paulo, manda uma mensagem para conhecer o nosso estúdio. Inclusive, já recebemos vários ouvintes aqui, né? Verdade. Legal. Então são bem-vindos. E você, Leti, qual é o seu salve? Bom, meu salve hoje vai para meu grupo de ambulatório da segunda-feira, lá do HC, do Hospital das Clínicas, o ACMG de segunda, que sabidamente é o melhor, claramente acima de todos os outros. Sem conflito de interesse. Não, sem nenhum conflito de interesse, não tem nenhuma dúvida disso. Perceptível esse falta de conflito aí. Especial pra Isadora Soares, que é quem briga comigo, de novo, né? Toda semana tem alguém brigando comigo, briga comigo porque eu tenho que dar um salve pro CMG de segunda. Realmente estava devendo, são os meus filhotes. Boa. No TDC, todo dia a gente ouve alguém reclamando que não deu salve. E às vezes as pessoas já receberam salve e não ouviram o episódio, hein? Verdade. Falo mesmo. A única pessoa que não reclamou foi minha mãe. Rafa, o meu salve vai pro José Emílio. Esse é um salve que a gente tá devendo há um tempo. Ele é interno do 10º período agora, porque ele mandou pra gente em abril, ele deu no 9º período. Vixe. Da Federal de Grande Dourados. O que ele mandou pra gente aqui? Que ele começou a escutar o TDC há cerca de 1 ano e meio e, através do TDC, ele começou a se apaixonar por clínica médica. Inclusive fala que a clínica médica é soberana. Esperto. Boa. Ouvia nas viagens de carro, ouvia quando ia fazer as coisas do dia a dia. Sim, lavar a loucinha. Maravilha, é padrão. O clássico. E não só isso, ele comentou que estava se movimentando para criar a Liga de Clínica Médica e Medicina Baseada em Evidência. Olha a dupla. Que arraso. Top demais. Top. Então, grande salve, José. Valeu, um abraço. Valeu demais, Emílio. Sigam a gente nas redes sociais, pessoal. Assinem o Guia TDC. Quem assinou... Assina aí, pô. Assina aí. Quem assinou o Guia TDC já sabe. Nem precisa ouvir. Tudo isso que a gente falou no episódio. E mais um pouco. Há 2 meses, pelo menos, né, Fred? Verdade. Não, cara, acabou de sair. Revisão número 2 também, né? O cara já tá sabendo. Então, assim, assina aí, pô. Assina aí. Aí você não vai precisar ouvir os episódios. Só vai ouvir um. Fechou então, pessoal. Falou. Falou, valeu. Um abraço. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.